Abra aí em Provérbios 28, e versículo de número 13 e 14. Depois vamos ler Salmo 51, alguns versículos. Todos acharam? A palavra diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Agora, Salmo 51, a palavra do Senhor diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejais justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e sopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo de alegria, para que goze os meus ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Quem diz amém, meus irmãos? Podeis assentar. Querida, a gente tem pouco tempo, a gente vai correr na exposição da palavra, e a gente vai propor nesta noite aprendermos um pouco sobre a confissão e os seus efeitos. O que é que a palavra de Deus nos fala em relação à confissão? E quais os efeitos que a confissão ela traz sobre a nossa vida, sobre a nossa espiritualidade, sobre a nossa relação e sobre a relação intrínseca, que é a relação que nós temos conosco mesmo, quando nós nos relacionamos conosco. E essa reflexão a gente propõe a partir do que disse Salomão, no Provérbio 28, e versículo de número 13 e 14, e também o que relata o Salmo de número 51, no que Davi, olha aqui para mim, ele narra um dos momentos mais difíceis na vida de um homem que teve muito sucesso. Davi foi um homem muito bem sucedido, o melhor rei de Israel, mas ele teve aquele momento de decadência, e ele relata isso no Salmo de número 51. Mas antes da gente se aprofundar a partir dessa perspectiva, a gente gostaria de fazer algumas considerações preliminares, importantes do que se pensa e do que se falam em relação à confissão. O que é que se falava os gregos, por exemplo, na época dos grandes filósofos como Sócrates, quando ele se refere à confissão? Ele diz que a confissão é um autojulgamento em que nós confrontamos o nosso próprio íntimo, ou seja, é uma relação intrínseca, não é extrínseca, mas intrínseca, é lá dentro, quando você é confrontado com a sua própria consciência. É o que disse o próprio apóstolo Paulo, aqui na Epístola aos Coríntios, no capítulo de número 11, que é o texto da ceia, quando ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Então, Paulo está sugerindo esse autoexame, essa consciência, essa confrontação que a nossa consciência executante, ela faz na nossa própria, nas nossas próprias atitudes. Examine-se, pois, o homem a si mesmo.
é o auto-julgamento, é a consciência pura e evidente, agindo com eficácia. Exatamente essa confrontação entre a verdade e as nossas práticas. Quando nós fazemos esse auto-julgamento, nós estaremos disponíveis para confessar, para a confissão. Por quê? Porque a verdade, ela confronta as nossas atitudes. E quando nós somos confrontados com a verdade, e quando nós não temos uma consciência cauterizada, esta verdade, ela vai promover essa relação saudável interior, porque você vai se sentir livre, você vai se sentir sem peso, porque a verdade, ela entra em evidência e a sua consciência, ela entra em confrontação com o seu interior. Então, esse mesmo pensamento afirmava o grande religioso Santo Agostinho, em comparação, se associando ao entendimento dos gregos. Ele diz que a confissão, ela começa com a confrontação da verdade dentro de nós mesmos, dentro da nossa própria consciência, que vai habilitá-la para que, desprovida de qualquer vício, ela possa estar em plena evidência. E aí então, irmãos, a gente começa a perceber, olha aqui, e isso é muito importante, nos ramos, nos mais diversos segmentos, o que é que se fala em relação à confissão. Quando a gente olha para o ramo do direito, alguns doutrinadores, ele afirma que a confissão, ela deve ser feita de forma voluntária e espontânea, ou seja, só existe confissão se as pessoas espontaneamente, voluntariamente, elas procuram confessar, elas procuram se abrir, porque elas são confrontadas com a verdade. E aí então, eles dizem e afirmam que a confissão, ela só tem valor para que haja redução de pena, quando ela é voluntária e ela é espontânea. Mas é bem certo que alguns, eles colocam que não existe propriamente e absolutamente, plenamente, uma confissão sem que antes seja confrontada, seja provocada. Por quê? Porque a confissão, ela vem como resultado de uma confrontação, por uma profecia, por uma mensagem, por uma leitura bíblica. Quando você está fazendo algumas práticas que não são convenientes segundo as Escrituras, e quando você lê um texto, aquela leitura, ela provoca você a um ato de confissão. Então isso é importante. Por quê? Porque não há confissão se não há uma provocação. Se não formos provocados por uma palavra, por uma mensagem, por uma leitura, por uma revelação, por algo que venha confrontar as nossas condutas, então logo a provocação, ela é muito necessária para que haja a confissão. Então essa história, a confissão de fato ela é espontânea, porque ela não será obrigatória. A confissão, ela é voluntária, porque ninguém colocará a faca no pescoço de ninguém para que confesse, mas ela precisa ser provocada pela chamada consciência, a chamada à reflexão. É o que disse os gregos, é a verdade no íntimo, confrontando, lhe chamando para que se faça uma autorreflexão. E isso é importante nós observarmos esses aspectos. E aí quando nós começamos a observar que a confissão, quando era utilizada na Idade Média, principalmente no direito canônico, pelos romanos e os católicos, eles usavam o sistema do inquisitor, que era automaticamente investigador, defensor, acusador e juiz, e as pessoas eram, quando tidas inimigas da doutrina da igreja naquela época, os inquisidores vinham lá e obrigavam as pessoas até a confessarem o que elas não haviam feito, porque se não houvesse uma confissão, elas seriam expostas à fogueira. É exatamente aquele período da reforma e da contra-reforma, e muitas pessoas eram queimadas, e quando elas confessavam, algumas não eram absolvidas pelo Estado nem pela igreja.
elas eram queimadas em praça pública. Era aquela confissão sobre a pressão da faca, a pressão do jugo, e isso trouxe muitos males ao ser humano naquela época. Mas nós queremos trazer nesta noite, olha aqui para mim, e eu acho que talvez essa mensagem de hoje não é para muito movimento, mas é para muita reflexão. O que eu quero trazer aqui nesta noite é baseado exatamente na história de Davi. Quais são os benefícios que a confissão traz a qualquer pessoa? Quais são os benefícios que a confissão traz a qualquer crente? Porque quando nós estamos em um momento de ceia, ele deve ser precedido por um autoexame, por uma confrontação de consciência, com uma confrontação de auto-reflexão. Por que, pastor, o senhor está trazendo essa palavra? Porque a partir do momento que a gente começou a naturalizar a ceia, as pessoas começaram a pensar que a ceia é tomar vinho e comer pão, e não existe mais aquele sentimento de sensibilidade, de autoexame, de auto-reflexão, de autoavaliação. E aí Paulo diz que por não existir isso, a geração ela torna-se uma geração doente. E é por isso que muitas pessoas elas ficam doentes espiritualmente. E aí a gente observa, irmãos, a partir do Salmo de número 51, o que é que aconteceu na vida de Davi? Numa época do seu auge, a palavra vai refletir, olha aqui, que o Salmo 51, ele é um reflexo do que aconteceu após o adultério de Davi. Todos, quando começam a ler lá no livro de Reis e de Crônica, você vai saber que na época do auge de Davi, um dia ele decidiu não ir para a batalha e ficar nas belezas do seu jardim. E quando ele avistou Betseba, uma mulher bonita, que estava tomando banho nua, e ele desejou naquela mulher, mas ela uma mulher casada, e casada com o seu melhor amigo e general do seu exército, chamado Urias. E ele o que fez? Ele se achando rei, forte, grande, e pensando, olha aqui, que não haveria nenhuma consequência, ele propôs coabitar com Betseba. E ele entrou, ele se relacionou com ela, e ele gerou com aquela mulher um filho. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele caiu nesse pecado, porque a Bíblia diz que um abismo, ele chama outro abismo, ele começou a achar doce aquele leito do pecado. Porque o pecado, a princípio, ele não é amargo não, ele é doce, ele é fantasioso, mas as consequências amargas você vê posteriormente. E Davi, ele começou agora, irmãos, a planejar a morte do seu amigo general Urias. E ele chama os soldados e ele diz: olha, vocês vão sair para a batalha amanhã, mas vocês vão fazer o seguinte, coloca Urias na frente. Porque ele queria o quê? Ele queria que Urias morresse para ele ficar com a esposa de Urias. Mas Davi, por lei, já era casado com várias mulheres. A lei dava a Davi o privilégio de se casar com várias mulheres. E ele fez isso. Um dia, olha aqui para mim, é por isso, irmãos, que um pecado ele chama outro pecado. Um pecado ele chama outro pecado. Mas a verdade liberta, e a verdade é Jesus de Nazaré, e ele está aqui nesta noite. Quem pode dar um brado de glória a Deus bem forte? Um dia Urias saiu para trabalhar, para a guerra. E o que aconteceu com Urias? Exatamente aquilo que Davi previa. Ele foi morto. Do jeito que Davi planejou, maquiou, idealizou a morte de Urias. E agora estava Davi feliz da vida. Urias foi-se embora. Eu agora fico com as mulheres que eu tenho. E além do mais, olha aqui, ainda vou ficar com essa linda mulher Betseba. Olha, ele pensava que tudo estava normal. Mas olha aqui para mim, os olhos de Deus veem todas as coisas. A Bíblia diz que não há nada que se esconda dos olhos do Senhor.
Se subir, Ele está. Se descer, Ele está. Se correr, Ele está. Deus está em todo lugar. Quem crê, dá um brado de glória a Deus nessa noite. Os olhos do Senhor vê tudo. E Deus estava vendo como Davi ficou perverso, mau. Como Davi ficou imoral. Não era mais aquele homem segundo o coração de Deus, que bailava, dançava, pulava ao redor da arca, que era adorador, que zelava. O pecado, irmãos, ele vai tirando as virtudes. O pecado vai tirando a vontade de servir a Deus. E ele vai acostumando você àquela vida hipócrita. Mas o Senhor está te dando a palavra nesta noite, que hoje nesta ceia é noite de recomeçar, é noite de renunciar, e a mão de Deus está pronta para te restaurar, diz o Senhor dos Exércitos. É a mão que restaura. Mas olha aqui, um dia, quando você faz as coisas escondidas, olha aqui para mim, você pensa que nunca vai receber uma visita, né? Mas Davi pecou, ficou com a mulher já estava grávida. Aí um dia Deus disse: Natan, sabe aqueles profetas cabra macho, nordestino, corajoso, que não tem medo de profetizar nem para rei, nem para presidente. Se Deus manda, ele vai. Profeta canela de fogo, profeta que Deus usa na terra. Deus ainda tem esse profeta. Quem crê, dá um brado de glória ao Senhor nessa noite. Deus disse: ei, olha aqui para mim, Natan, diga, Senhor, eu tenho uma missão para ti. Que missão é? É uma missão um pouco dolorosa, não é fácil. Que é, Senhor? Eu vou te mandar lá na casa do rei. Agora tu não vai profetizar para o rei que ele vai ganhar a batalha, que ele vai vencer mais uma batalha, que ele vai crescer o reino, que o dinheiro do reinado vai multiplicar. Olha aqui, tu vai dizer para ele, escute, tu vai dizer para ele essa história. Tu vai contar para ele a história das cordeirinhas. Tu vai mostrar para ele que ele, tendo muitas cordeirinhas no aprisco dele, ele olhou para alguém, o íntimo amigo dele, que só tinha uma cordeirinha, e foi tão selvagem que tomou para si. É essa a história? Comece a contar essa história. E um dia o profeta foi na casa do rei. Davi, diga, Natan, eu sei que tu és homem de Deus, vens trazer para mim alguma profecia, que eu vou ganhar ainda mais batalhas, aumentar o reino? Natan disse: Davi, eu vou te contar uma história. Conta, Natan. Existia dois homens, dois amigos. Um amigo mais rico, mais poderoso, que tinha à disposição dele várias cordeirinhas, e que ele tinha todas essas à sua disposição. Mas esse homem olhou para o seu amigo, que só tinha uma cordeirinha, e que dessa cordeirinha se alimentava, tirava o leite, cuidava dela, e ele deixou e foi buscar essa única cordeirinha deste amigo, tomou essa cordeirinha e deixou este homem sem nada. E ele já tinha, Davi, várias cordeirinhas à disposição dele. Aí Davi, quando ouviu essa história, Davi levantou a espada, ficou brabo, não é? Ficou aperreado, como diz a gente aqui no Nordeste. E ele disse: Natan, diga-me agora quem é esse cabra sem vergonha, que eu quero ir lá agora e passar na espada. Porque isso não se faz com ninguém, muito menos com um amigo. Aí o profeta Reinaldo olhou nos olhos de Davi e disse: Davi, esse homem és tu. Quando ele disse: esse homem és tu, o semblante de Davi começou a quebrantar-se. Davi disse: o quê? Como é a história? Disse: Davi, como é que tu, rei, tens à tua disposição várias mulheres, concubinas, esposas, e tu deixa todas as que tu tens e vais tirar a mulher, a única mulher do teu amigo, e além disso tu ainda planejas a morte dele, Davi. E Davi começa a se quebrantar, começa a se humilhar. Naquele momento, olha aqui para mim, Davi talvez quisesse arrumar uma desculpa. Sabe por quê, irmãos? Porque não existe justificativa para o pecado.
Um caminho para o pecado é chegar diante de Deus e dizer: Deus, eu pequei, eu me humilho, mas tem uma coisa, Senhor, eu não ficarei prostrado, porque eu confio na tua graça, na tua misericórdia, na tua bondade, porque Deus é Deus de misericórdia. Dá um glória a Deus bem forte nessa noite. Olha para o teu irmão e diga: Deus é Deus de uma segunda oportunidade. Mais forte, diga para ele: Deus é Deus de uma segunda oportunidade. E esse Deus gracioso estará aqui, e esse Deus que restaura estará aqui, e Ele está dizendo para alguém: eu te levantarei, diz o Senhor dos Exércitos. Deus te levantará. Davi, ele agora é confrontado com essa situação. Davi agora, ele começa a escrever, evangelista Nicomedes, esse salmo de número 51. E o que é que ele diz nesse salmo? Ele começa dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim. Não adianta querer justificar, não adianta querer arrumar culpado, não adianta querer dizer que foi por causa de fulano, de ciclano. Davi, ele dá agora o caminho certo, depois de ter sido provocado, ele começa agora a exercer a confissão. Ele chega para Deus e diz: Deus, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade. Salmo de número 1, 51, versículo 1, ele diz: apaga as minhas transgressões. Quem pode glorificar o Senhor? E ele diz: segundo a multidão das tuas misericórdias. Deus está falando para você: não se acostume a viver pecando, rogue a Deus, Ele vai te libertar, diz o Senhor. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me, versículo de número 2, presbítero Samuel, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Pecado, qual é ele? Adultério? Fornicação? Qual é o adultério? Qual é o seu pecado? O Senhor está dizendo que Davi, ele chega para Deus e ele diz: Deus, a culpa não foi de Betseba, que ela veio me seduzir, a culpa foi minha. Seja macho, seja corajoso, seja mulher de Deus e chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu me humilho e reconheço o meu pecado. Versículo de número 2, ele diz: lava-me completamente da minha iniquidade. Se a vida, com a sua imprudência, negligência e desobediência, trouxe os fracassos da sua vida, saiba que você não ficará manchado, porque o sangue de Jesus purifica, porque o sangue de Jesus restaura. Purifica-me do meu pecado. Versículo de número 3, olha aqui jovem, olha aqui adolescente, olha aqui obreiro, olha aqui obreira, olha aqui todos nós. Davi diz assim: porque eu conheço as minhas transgressões. Ei, Davi, ele manifestou a sua consciência, ele manifestou a confrontação da verdade de uma forma intrínseca. Versículo de número 4, ele diz assim: Rinaldo, contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. No versículo de número 5 ele diz: eis que a iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Versículo 6: eis que amas a verdade no íntimo. Eu sei, Senhor, que tu não tens relação, tu não tens conveniência com a mentira, com o engano, com a hipocrisia, e eu não quero enganar a mim mesmo. Ele diz: Senhor, eu me humilho, porque eu sei que tu amas a verdade. Versículo de número 7, ele diz: purifica-me com hisopo,
e ficarei puro. Lava-me e fica mais alvos do que a neve. Deixa eu te dizer uma coisa: não importa onde você caiu, não importa aonde aconteceu o declínio na sua vida, não esteja preocupado com quem está com pedra para jogar. Corra ao altar de Deus, porque Deus te levantará. Aleluia. Quem crê, levanta a mão e dá glória a Deus. O isopor do Senhor estará aqui para limpar. O Espírito de Deus estará aqui. E eu quero profetizar nessa noite: o sangue do Cordeiro está correndo aqui nessa noite. Satanás tem feito tudo para te afastar da igreja. Satanás tem feito tudo para te afastar da ceia. Satanás tem feito tudo para te enterrar. Mas ele abriu cova e ele mesmo cairá nela, porque a mão do Senhor te sustenta, diz o Senhor dos exércitos. E quando se erra, quando se peca, a maior preocupação que as pessoas, muitas vezes ela tem mais preocupação com quem está com a pedra na mão para jogar, do que mesmo de como ela vai estar diante de Deus. Não esteja preocupado, porque você não está livre de, na sua caminhada, pessoas não lhe apontarem pedra. Jesus não pecou, Jesus não caiu, Jesus não teve caso com Madalena. Mas ainda tem quem diga que Jesus teve caso com Madalena. Ainda tem quem diga que Jesus gostava de uma conversinha com as mulheres. Jesus foi expulso da cidade. Ou seja, errando ou não errando, não faltará pedras para jogarem ao teu respeito. Mas o importante é que a sua consciência chegue no altar de Deus nessa noite e diga: a Deus, a tua graça e a tua misericórdia. É isso que é importante para a sua vida. É isso, você chegar diante de Deus e rasgar o seu coração e você dizer para Deus: Deus, eu não quero viver pecando, eu não quero viver fazendo aquilo que não te agrada, Senhor. Olha para o teu irmão, pega na mão dele, dá naquele olhar de graça e diga para ele: a graça de Deus é maior que a vida. Diga para ele: a misericórdia do Senhor é melhor do que a vida. Você não está aqui porque você é bom, porque você é perfeito, porque você é super-homem. Você está aqui por causa da graça, da graça, da graça. Você está aqui por causa da graça. Se não fosse a graça, nenhum desses homens estaria aqui sentado. Porque todos esses que estão aqui, inclusive eu, a palavra do Senhor diz que nós estamos procurando chegarmos até a estatura perfeita de varão perfeito. Por isso que o Evangelho é o Evangelho que restaura. O Evangelho não é o Evangelho que enterra. Deus não deu à igreja o ministério de coveiro. Deus deu à igreja o ministério da restauração. E o Espírito de Deus estará aqui nessa noite para restaurar essa noite. E diga para ele: é tempo de restauração hoje. E diz para ele: é tempo de restauração. Para 3 pessoas, diga: é tempo de restauração. Quem pode levantar a mão para adorar o nome do Senhor Jesus? Quem pode levantar a mão e adorar o nome do Senhor Jesus? Receba graça, receba alegria. Deus está indo nesta ceia ao encontro de crente aqui nessa noite, diz o Senhor. É a palavra. Davi diz: Senhor, ele diz no versículo de número 8, evangelista Leonardo, faz-me ouvir. Olha, Roberto Muniz, Davi estava numa situação, o homem da adoração, o homem do coração sincero, o homem segundo o coração de Deus, não ouvia mais o júbilo de louvor e de alegria. E ele chega para o Senhor e diz: Senhor, faz-me ouvir o júbilo de alegria novamente. Não me deixe entrar numa depressão,
não me deixa aceitar o que estão dizendo por aí nas praças de Jerusalém, que a minha história acabou, que o meu governo acabou, que eu vou ser enterrado. Deus não me deixa morrer nesta cama. Ele diz: me faz ouvir de novo o júbilo de alegria. Eita, irmão, Deus é Deus de graça. Deus é Deus de graça. No versículo de número 9, ele diz assim: esconde, Senhor, a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Sabe o que é isso? É a confissão. Diga confissão. Diga mais forte, diga confissão. Diga há efeitos. Mais forte, diga há efeitos na confissão. E ele diz: esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Versículo 10, sabe o que Davi diz? Ele diz: Senhor, eu sou tão miserável, que ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Ele está dizendo: Senhor, eu confesso, mas eu não quero continuar pecando. Eu não quero continuar sendo escravo de Satanás, sendo escravo de escândalo, mas eu também não quero morrer nessa prova. Eu não quero morrer, Senhor, nessa transgressão. Restaura em mim, Senhor, um espírito reto. Cria em mim um coração puro. Deus está falando com pessoas aqui nesta noite. Deus não só fala quando as águas estão agitadas, não. Deus fala quando as pessoas começam a refletir, quando ela começa a pensar. E uma coisa é certa, irmão: o diabo te enganou até hoje. O laço de Satanás foi quebrado, e você vai sair daqui hoje para viver uma nova história. Não me lances fora da tua presença. O que é que a gente gosta de fazer com quem cai, com quem peca? Esse aí é um lixo, não presta mais, entroncha a cara. Eu quero ver ele agora disciplinado. O pastor vai dar 2 anos. A gente gosta disso, né? E gosta de trocar as mensagens no zap. Tu nem sabe, rapaz. O que, mulher? Ah, hoje o pastor falou que fulana foi disciplinada. Bem que eu disse, merecia mais. Aí daqui a pouco compartilha, porque a gente gosta dessa coisa. A gente gosta de ter prazer na dor do outro, no sofrimento do outro. A gente lança as pessoas fora. A gente deixa de dar oportunidade às pessoas. A gente deixa de acreditar nas pessoas. Mas Deus não é o homem. E Davi disse: Senhor, não me lances da tua presença. Aí Deus disse: Davi, eu não vou te lançar fora da minha presença, eu vou te restaurar. Eu não vou te lançar fora da minha presença, Davi. Ele diz no versículo de número 12, olha aqui, eu vou caminhar para o final. Torna-me a dar alegria da tua salvação. Ei, o pecado tira esta alegria, o pecado tira esse prazer, o pecado tira a vontade de trabalhar na igreja. Mas olha aqui para mim, escute. Davi diz: Senhor, torna-me a dar-me alegria da tua salvação. Sustenta-me com um espírito voluntário. Eu não quero ficar caído, Senhor. Sabe o que é isso? Confissão. Ele diz: Senhor, eu já te disse, eu pequei, estão aí as minhas transgressões. Versículo de número 13, olha aqui, ó. Então ensinarei as transgressões, os teus caminhos aos pecadores, e eles se converterão. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Os benefícios da confissão. Em primeiro lugar, olha aqui para mim. Aquele que confessa e deixa, disse Salomão. Escute, olha aqui. O som aí parece que ficou. O que o sábio diz? Aquele provérbio que a gente acabou de ler, 28, 13, 14. O que diz lá? Abra comigo, acompanha aí. É Bíblia. O que encobre as suas transgressões, não cubra. Nunca prosperará
assim ou não? E quem está em pecado fica devendo a Satanás, porque está fazendo o que ele quer. E aí o sábio diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcança o que, irmãos? Alcança o que, irmãos? Alcança o que? Bem-aventurado o homem que continuamente tem, mas o que endurece seu coração, diz: não errei, esse não encontra misericórdia, esse não encontra oportunidade. Em primeiro lugar, olha aqui, vou concluir agora. Qual é o primeiro benefício que a confissão traz para a sua relação? Aprenda isso, aprenda. A confissão promove saúde interior de forma intrínseca. Diga a confissão. Mais sorte, tem muita gente aqui. Diga a confissão. Mais sorte, diga a confissão. Promove saúde interior. Pecado acumulado, guardado, vícios, práticas imorais, vai matando aos poucos. E você vai empurrando, é aquele ditado, vai empurrando com a barriga, enquanto ninguém sabe, enquanto a igreja não descobre, vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando. Mas enquanto você empurra, você morre. Enquanto você empurra, por dentro você está morrendo espiritualmente. Mas quando você confessa, você tira a carga, tira o peso. E você começa agora a ter uma consciência evidente, efetiva, executadora. Porque a verdade, ela remove essa hipocrisia. Segundo lugar, a confissão, ela atenua a pena. Davi poderia ter recebido uma pena mais severa de Deus, mas por causa da confissão de Davi, Deus abreviou o tempo de sofrimento e restaurou Davi. No próprio direito, a confissão, ela atenua a pena. Terceiro lugar, a confissão remove as máscaras. Diga a confissão. Mas hoje, diga a confissão. Remove as máscaras e torna você uma pessoa autêntica. Hoje tem muitas pessoas que você chama para orar, elas não vão mais, porque elas dizem: não, pastor, o pregador pregou sobre isso, e agora na frente alguém vai dizer que estou fazendo alguma coisa errada. Por quê? Porque as pessoas não se sentem mais coletivamente, porque acham que não está fiscalizando a outra. Mas, irmãos, não é vergonhoso dizer: errei, reconheço que errei, mas não quero mais errar. Isso não é vergonha. Acabou só. Errei, mas eu não quero mais continuar errando. Então a confissão, ela traz mais. A confissão, ela evita a injustiça. Quinto lugar, a confissão é o reconhecimento de fraquezas e de limitações. Tem algum super-homem aqui? Tem algum super-homem aqui? Não tem super-homem aqui. Martim Lutero era perseguido constantemente contra Satanás. E Martim Lutero disse assim: olha, todos os dias o diabo me aparece em sonho. Alguém aqui já leu algum livro de Martim Lutero, o Reformador? E a igreja ensinava a ele, e ele ensinava também que para ser salvo tinha que cumprir as indulgências da igreja e tinha que cumprir tudo. E se não falhasse, ia por fogo no purgatório, no inferno. Aí Martim Lutero ficava traumatizado. Todo dia o diabo se apresentava para ele em sonho. Todo dia o diabo se apresentava para ele em sonho. Todo dia o diabo se apresentava para ele em sonho. E um dia ele conta nos escritos dele que o diabo chegou para Martim Lutero em sonho e começou a relacionar tudo que Martim Lutero tinha feito, desde os cachorrinhos que ele matou na infância dele. Tu és um homicida de cachorro, Martim Lutero. Aí o diabo safado, que ali é bom para acusar, rapaz. Aí quando terminou a lista, Martim Lutero olhou para Satanás, e disse, ele contando nos escritos dele, e disse: diabo, a Bíblia diz que tu és o pai da mentira, mas pela primeira vez eu estou ouvindo tu falar a verdade. Eu cometi todos os pecados, tu não esquecesse nenhum, né?
desde os meus 12 anos, até lembrasse o cachorro que eu matei. Tudo isso que tu falastes eu cometi mesmo, Satanás. Mas diabo, tu esqueceste de uma coisa. Do que, Martim Lutero? Tu esqueceste que eu cometi todo esse pecado, mas eu me arrependi, e o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. A confissão faz reconhecer que você não precisa querer ser humano, super-homem, que você é humano que precisa de graça e de misericórdia. E para terminar, a igreja tem autoridade para corrigir quando se reconhece e se confessa, e para liberar o perdão como uma forma de reintegrar. João, capítulo 9, primeira epístola de João, abra aí. O que é que diz o apóstolo João? Ele diz aqui, ó, primeira epístola de João, no capítulo de número 1 e versículo de número 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quem crê nessa palavra, dá um glória a Deus bem forte nessa hora. Tiago, capítulo de número 5, versículo 16. Sabe o que é que o apóstolo Tiago lhe diz? Confessai as vossas culpas a quem? Uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Salmo de número 32, e versículo de número 3 e 5. Olha o que é que Davi diz, e com isso eu termino. Davi diz assim, no versículo de número 3 do Salmo 32, ele diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti. Há tempo de poder achar, até nos transbordar de muitas águas. Estas a ele não chegarão. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Deus abençoe a igreja. A confissão, ela é importante para a sua saúde espiritual. Fica de pé. Ministério de louvor, canta aquele louvor que diz: eu quero voltar ao início de tudo. Aleluia. Olha para o teu irmão, diga: esta noite é noite de ceia, meu irmão. Diga para ele: Deus é gracioso. Diga para ele assim: Deus é misericordioso. Dá um abraço no teu irmão, diga: Deus é misericordioso. E você estar aqui porque Deus é Deus de perdão, Deus é Deus de graça, Deus é Deus de misericórdia. Adora e louva o nome do Senhor Jesus.